capítulo 21, a partir do versículo 7, intitulado O Princípio das Dores. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede, que não sejais enganado, porque virão muitos em meu nome dizendo: Sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvides falar de guerra e de revolução, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos à sinagoga, aos cárceres, levando-os à presença de reis, governadores, por causa do meu nome. E isso vos acontecerá, para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer, todos quando se vos opuserem. E sereis entregue até por vossos pais, irmãos, parentes, amigos, e matarão algum de vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E na vossa perseverança que ganharão a vossa alma. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite. Tu és bendito e louvado neste lugar. Senhor, usa esse vaso de barro para falar aquilo que é necessário aos corações. Teu Espírito Santo leve essa palavra aos corações de cada um de nós, para nós não pecar contra ela. Pai, nos fortaleça, nos dá graça, e que a presença do Teu Espírito Santo no nosso meio é que ministra em nós e através de nós. Obrigado, Deus, pelo privilégio e a oportunidade de estar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, santo é o Senhor, aleluia. Glória, santo é o Senhor, aleluia. Falando do abalo que a gente está, e eu orando a Deus e falando com Ele, Ele falou que seria assim muito pior. A palavra de Deus diz que o inferno é preparado para o diabo, os seus anjos e todos aqueles que esquecem de Deus. E esse é o princípio das dores. Já começou o princípio das dores. As coisas estão acontecendo, é meteorólogo, é epidemia, é catástrofe, é furacão, né? É muitas coisas que vêm acontecendo, como sinais do céu. E a Bíblia manda nós vigiar e orar. E a palavra de Deus diz que é melhor a gente ir no velório que na festa. Na festa a gente acha que a gente é o tal, mas quando a gente vai no velório a gente vê que a gente não é nada. Então quando a gente vê alguém perder um filho, pequeno ou jovem, quando vê alguém doente, né, com uma enfermidade muito ruim, a gente vê que a medicina não tem poder. A gente vê que a gente não sabe de nada. A gente vê que o mundo não tem nada de valor. Se Deus não curar, se Deus não orientar, se Deus não encaminhar. E tudo que necessita para a gente passar esse tudo e guardar nossa alma com perseverança é estar na presença e buscar a presença de Deus. Mas a pessoa fala assim: o ano que vem eu paro de beber, no ano que vem eu paro de fumar, o ano que vem eu vou dizimar, no ano que vem eu vou fazer isso. Todo ano tem ano que vem. Amanhã eu faço isso. Nunca existe amanhã nem o ano que vem. Quando você chegar no ano que vem, tem o ano que vem. Quando você chegar amanhã, tem amanhã.
Quem nunca chegou num lugar e está assim, fiado é só amanhã? Quantas vezes a gente chega? Quando ele chega lá no outro dia, eu vim comprar fiado só amanhã. Então, o amanhã para nós não existe. O amanhã só pertence a Deus, porque Ele sabe o que vai acontecer amanhã. E nós precisamos de vigiar que esses sinais já estão acontecendo. Quando a Bíblia foi escrita, esses sinais não estavam acontecendo, mas esses sinais estão videntes, estão evidentes à vista nossa. Nós temos visto o que está acontecendo, e é isso que se levanta. E as pessoas se levantam contra a casa do Senhor, as pessoas se levantam contra as coisas do Senhor, as pessoas criticam, quer saber muito. E os podcasts? São vários. Mas será que tem alguém transformado ao ouvir aquilo? Ou será que depende da nossa oração, do nosso amor, o amor de Deus sobre nós, para que pessoas mudem de vida e queiram esse Deus? As pessoas não se preocupam quando tudo vai bem, quando tudo está difícil. Se você hoje, se você soubesse que morreria hoje, você iria para o céu? Você chegaria lá, entraria lá? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer todo dia. Será que eu vou para lá? Porque nós todos fomos destinados ao céu. Mas nós temos livre-arbítrio da escolha de céu e inferno. Então os dias estão se abreviando, as coisas estão se apertando. Mas nós não temos coragem de renunciar a nós mesmos para viver o Evangelho. Por quê? Porque a vida está muito boa. Quando a gente cuida de uma pessoa, que a pessoa está muito mal, a pessoa fica quebrantada. Mas quando ela pega um prumozinho, ela começa a esquecer de Deus. E essa estratégia é do inimigo. Porque o mundo jaz do maligno. E o maligno, ele está aí para distrair. Ele não faz nada, só distrai a pessoa. Quem tem a escolha, quem faz alguma coisa, somos nós. Aquela história do burro, que o burro vai, e o diabo solta o burro, e o burro come a roça, e o outro vai lá e mata, e o outro vai lá e mata, vira uma matança. Aí a pessoa chega para o diabo e fala assim: mas isso tudo foi você que fez. Não, eu só soltei o burro. Então só tem o intuito de nos distrair. Distrair para isso, para aquilo. E nós temos que ficar atentos, porque a pessoa não pensa que o diabo desistiu de ceifar, de estragar a sua vida. Ele nunca desiste. Porque ele não vai estragar a vida de quem não tem promessa. Porque a pessoa que não tem promessa já é dele. Mas quem tem promessa de Deus, ele quer estragar. Ele quer distrair para que a pessoa não venha a buscar a presença de Deus. Hoje pouco se fala de presença de Deus, porque quando a gente está na presença de Deus, que a gente sente a necessidade que a gente tem de Deus. A gente sente que Ele é que tem o poder para tudo, e que nós não fazemos nada. Então a presença de Deus, porque aqui a Bíblia diz que nós não podemos assustar com as coisas. Deus guardou Noé e a família dele. Deus guardou José e a família dele. Deus guardou Davi e a família dele. Mas as pessoas acham que tem o direito de ofender a Deus. Que sabe que Deus tem o controle de tudo e mesmo assim zomba de Deus. A Bíblia diz: não vos enganei, de Deus ninguém se zomba. E nós estamos vivendo numa sociedade cheia de palavras bonitas.
Está na Bíblia? Está. Mas se cumprir os meus mandamentos, se renunciar a si mesmo, se tomar sua cruz, se me seguir, se me obedecer, tem todas essas promessas que ele vem pregando, tem tudo isso, mas é se nós fizermos. Está aí o princípio das dores. Se nós obedecermos, se nós buscar a presença de Deus, aleluia, se nós cumprir os preceitos, se nós confiar no Senhor, Ele nos dará um plano e um escape no dia que nós precisarmos. Tudo que nós precisamos foi falado aqui, é confiar. E nós não confiamos, porque na primeira coisa que tem gente que tem dificuldade, a gente estremece. A gente estremece. Deus tem falado através da boca dos pequenos, mas da boca dos pequenos ninguém quer. Quando o pastor está com uma igreja grande, cheia, todo mundo acredita no que ele fala. Mas quando a pessoa fala para poucos, ninguém acredita. Deus falou comigo que está muito próximo, mas ainda tem 2 anos de dores e sofrimentos. E nesses últimos 2 anos ainda vai passar muito. Deus pode abreviar, Deus pode cessar isso, pode, mas se o povo estivesse buscando a Deus. Mas aqueles que buscam a Deus vão ser guardados nele. Não é que é em vão, não, gente. Não é que não tem saída para nós, não. Mas para aqueles que não querem, não adianta a gente querer para os outros. Cada um é resultado das escolhas. As igrejas pregam muita coisa bonita. E tem coisa bonita na Bíblia para ser pregada. Mas tem o se da Bíblia que tem que se cumprir. Se cumprir. Se. Um dia eu estava pregando para a pessoa falou comigo assim, mas o se da Bíblia eu não consigo. Eu falei, se você não conseguir o se, você não consegue o resto. O se da Bíblia é Jesus. E com ele não há meio termo. É sim, não. Eu imagino quando aqueles discípulos estavam ali pescando, se fosse hoje, que eles pegassem as redes cheias e falavam, agora larga tudo e vão me seguir. Não, agora que eu comecei a ter lucro, eu vou largar tudo e vou seguir Jesus. Porque quando Jesus chamou, antes dele chamar, quando ele pediu um barco emprestado, ele já veio com a provisão. E depois ele fez o teste com os discípulos. O barco estava cheio de peixe. Às vezes se rompia. Não encheu um barco, encheu 2. Aí naquela hora Jesus disse assim, e agora? Vocês vão ficar com o peixe ou comigo? Que dei o peixe. Porque ele dá o peixe, mas ele dá também a salvação. E nós não podemos segurar o peixe. Nós temos que segurar naquele que pode nos salvar. E muitas vezes a gente procura Deus em coisas grandes, em eventos grandes. Mas nessa tarde ele falou comigo de novo que ele não está querendo coisas grandes. Ele está querendo corações quebrantados. Porque quando a gente obedece, não perderá nem um fio de cabelo. A gente falando nisso, meu cabelo não cai. Eu estou velho, cai cabelo preto para nascer o branco. Meu não cai. O cabelo não diminui. Meu cabelo cresce muito. Porque é de Deus. É provisão de Deus. Porque ele falou que não ia cair, não cai. Se ele quiser que cai, cai tudo. Mesmo que a gente for novo, cai tudo. Mesmo que for mulher ou homem, cai tudo. Fica sem nada. Porque até os filhos do cabelo da nossa cabeça está contado. E quando ele diz isso, ele diz também porque ele nos conhece. E não vai perder nem um fio de cabelo. Aqueles que confiar no Senhor, que obedecer.
Não é para ter grandes glamour, não é para ninguém ver. É cada um e Deus lá no particular. Lá no secreto. Porque às vezes nós julgamos muito. Nós julgamos muito porque nós achamos, muitas vezes, que a pessoa é o que ela aparenta ser. Nós julgamos a aparência, mas Deus julga o interior. Ele não julga pela aparência. E hoje em dia está todo mundo preocupado com a aparência exterior. Regras que a sociedade impõe para distrair a nossa mente. Como que a pessoa não tem coragem de abrir mão de nada por causa de Jesus? Agora não, depois eu vou, não tenho tempo, agora eu vou viajar, agora eu vou trabalhar. Parecendo que falar com Deus assim, não, estou trabalhando. Você não está vendo que eu estou trabalhando? Não posso participar porque eu estou trabalhando. Isso não é desculpa. A pessoa tem que esforçar. Mesmo que a pessoa chegar cansada, se ele vier para a presença do Senhor, ele é renovado. Se ele vier para a presença, ele é renovado. Mas nós não acreditamos, nós não confiamos no Senhor para isso. Nós não confiamos no sustento dele, nós não temos coragem de devolver o dízimo, porque nós achamos que o dízimo é nosso, que o dinheiro é nosso, que se nós devolver o dízimo vai faltar, igual falou aqui, na palavra de dízimo. Nós não confiamos nem isso, que dirá a nossa vida, que dirá a vida da nossa família, nossos filhos. Nós ficamos com medo de tudo. Por que nós temos medo? Porque nós não confiamos. Quando eu falo de medo, em questão de filho, eu lembro de Abraão. Abraão não teve medo de levar o filho dele sacrificar. Quando eu falo em questão de não ter medo da família, Noé construindo uma arca para a família dele e um monte de animal e sair navegando. Confiou em Deus. Davi confiou que Deus estava guardando ele quando ele não matou Saul. Poupou a vida de Saul, porque Saul era rei, era autoridade sobre a vida dele. E hoje o povo abre a boca para falar da autoridade, do vereador, do prefeito, do presidente da república. Gente, do pastor, do líder, do chefe, do patrão. Toda a autoridade sobre as nossas vidas é constituída por Deus. E hoje ninguém respeita isso. Qual que é a voz que você está ouvindo? Será que você está prestando atenção nos sinais dos tempos para você e a sua família? Noé prestou atenção e falou, naquela época nem chovia. Mas ele confiou que Deus falou que ia chover. E agora ninguém confia. Ninguém confia que Deus está entristecendo quando as pessoas esquecem dele. Então a gente tem que prestar atenção nesse final de tempo. E ainda dá tempo da gente buscar a presença e Deus guardar a nossa vida. Aleluia. Porque a gente pode estar no melhor lugar do mundo, mas se não tiver a presença de Deus, não vai resultar em nada. Eu lá ia um dia para a comunidade terapêutica, para a clínica de recuperação. Eu entrei no carro e o rapaz queria fazer gracinha. 16 quilômetros daqui lá. Quando ele chegou na estrada, ele fez 140 quilômetros por hora. Num Fiat Uno. Eu falei com ele assim, você não acha que você está correndo demais, não? Ele deu uma risada de deboche e falou comigo assim, a senhora está com medo? Eu falei assim, eu não, porque eu sei para onde que eu vou. Você sabe para onde você vai? Só avisei ele isso, porque a Bíblia diz que Deus dá a gente a palavra que a gente vai falar. Ele diminuiu a velocidade, nós fomos e voltamos sem ele mais por uma grande velocidade. Você sabe para onde você vai? As pessoas julgam muito os outros, olham muito para os outros, mas você sabe para onde você vai?
Se você morrer hoje, você sabe para onde você vai. O final dos tempos está chegando e Deus manda a gente buscar a presença dele. Na presença dele ele vai guardar. Na presença dele ele vai guardar. Na presença dele ele vai dar aquilo que ele precisa. Na presença dele nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar na presença dele. Porque Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Mas nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar em Deus. Confiar na provisão de Deus. Confiar que Ele nos sustenta e dirige a nossa vida. Se Deus não tivesse na minha e na sua vida hoje, nós não estávamos aqui. E todos nós tem que medir para baixo. Quando nós medimos para baixo, nós somos gratos. Quando nós medimos para cima, nós somos ingratos. Nós falamos que Deus é injusto. Mede para baixo a sua vida, da onde Deus te tirou até agora. Mede para baixo. Aí você é grato. Agora mede para cima. Você vai falar que Deus é injusto. Deu fulano, não me deu. Fez isso para fulano, não fez para mim. Então a medida que nós temos que medir é para baixo. Mede para baixo. Quanto que Deus já subiu na sua vida? Aí quando você está no bem bom, você não quer mais Deus. Eu não preciso disso, eu não quero isso. Eu não quero culto, eu não preciso ir no culto. Isso é bobagem. Posso orar a Deus lá em casa, buscar a Deus lá em casa. Eu não preciso tocar, eu não preciso cantar. Eu não preciso fazer mais nada. Por quê? Eu sou suficiente. Eu sou o bom, eu sou o cara. Eu sou aquele que pode, que faz. Mas o dom e o talento foi Deus que deu. Presta atenção no final dos tempos. Preste atenção no final dos tempos. E a perseverança que ganhará a alma. Porque é na perseverança que a nossa alma será salva. Amém? E às vezes no momento de dor, é o momento que Deus trata com a gente. É onde as pernas estremecem e a lágrima cai. E as pessoas vê tanta coisa acontecendo e está todo mundo preocupado com o que está acontecendo. Não é isso? Mas quem está confiando em Deus? Está todo mundo preocupado com o governo, o dinheiro que o outro roubou, o dinheiro que o outro guardou. Está aparecendo dinheiro aí de montão agora nesse final de ano, né? Acho que eles guardou tudo para aparecer agora. No nosso bairro apareceu 300 mil. Dentro da geladeira, gente. Quem sabe na minha aparece menos 100 mil, né? Quem sabe? Depois o outro lá, 400 mil dentro de casa. Que dinheirão que estava guardado, hein? Que beleza. Mas está todo mundo preocupado com isso. Mas a salvação não se compra com dinheiro. Se compra com obediência, com escolha certa. Renunciar a nós mesmos é obedecer. É renunciar nossas vontades para fazer a vontade de Deus e ser guardado nele. Ele tem provisão para nós. Ele tem o refúgio para nós. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mesmo que eu passe pelo vale sombra da morte. O que é isso, gente? O que é a morte para nós? Nós conseguimos. Nós não temos estrutura. Mas com Deus nós podemos todas as coisas. Então aprenda hoje que ninguém pode resistir àqueles que estão na presença. Pode até tentar, pode até aparentar, mas não vai conseguir.
Porque Deus está guardando. Deus está fortalecendo. E vamos lembrar que as dores estão aí. Tantos acidentes, tantas catástrofes, tantos furacões. Nunca tinha tido furacão no Brasil, agora está tendo. Não tinha terremoto no Brasil, agora tem. As enchentes, a pandemia, as brigas governamentais, as guerras familiares, as guerras por causa do dinheiro, da fama, do poder, as guerras das redes sociais. É o final. Mas só vai ser salvo aquele que perseverar. E sem o Espírito Santo nós não conseguimos perseverar. Que hoje a gente possa lembrar que o Espírito Santo que consola e é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo e da direção, mesmo que nós estejamos nos últimos tempos. O Espírito Santo, Ele nos dá a direção para caminhos bons. Vamos orar, mas antes de orar, nós vamos vigiar. Vamos entregar, vamos renunciar. Hoje você renuncia um pequenininho, amanhã um pequenininho. Você vai conseguindo força para renunciar tudo aquilo que não agrada a Deus. É de pouquinho em pouquinho. Deus pede uma renúncia. Aí todo mundo acha, não deu conta. Não, é um tiquinho de cada vez. Ele conhece quem nós somos. Ele não quer perfeito. Ele não quer ninguém. Ele sabe que nós não somos perfeitos. Ele sabe que nós somos pecadores. Ele quer arrependimento e fé. Para nós trilhar o caminho dele. Porque aí o amor dele é derramado até transbordar na vida de outras pessoas. Até transbordar na vida de outras pessoas. Que nós possamos orar e buscar o Espírito Santo. Em nome de Jesus.